começando o nosso Café com Propósito de hoje. E hoje o tema é bem maravilhoso. Vamos lá, gente? Eu vou colocar aqui um CTA de hoje. Comenta. Vou colocar aqui, ó. Alinhadas. Bom dia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui um convite para vocês, para que vocês possam participar da nossa sala secreta. Bora lá, gente! Começando nessa terça-feira, 9h07 da manhã, o nosso Café com Propósito. Toda terça-feira, às 9h07, a gente faz uma aula nova, um vídeo novo. E o tema de hoje é um tema bem peculiar, né? Que fala o seguinte: o propósito te encontra trabalhando. Eu vou colocar aqui, ó, o propósito te encontra. E eu quero que vocês me falem o que esse tema fala para vocês. O que significa? Te encontra trabalhando. Vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Hoje eu quero começar esse nosso bate-papo com uma pergunta, né? Aí você vai entrando, vai falando de onde você me ouve, de onde você está participando aí da nossa live de hoje. E eu vou aproveitar e convidar algumas mulheres maravilhosas para estarem aqui conosco. Você convida daí, eu convido daqui e dá tudo certo. Mas eu quero falar com vocês sobre esse tema, que eu acho esse tema bem importante. Vamos lá. Pronto. Então vamos lá. Eu quero começar hoje com uma pergunta. Como vocês sabem, se você está chegando aqui agora, se você está aqui há muito tempo, nós, dentro aqui desse perfil, a gente fala sobre como construir uma vida e carreira com propósito. Inclusive, é o tema da nossa aula secreta de amanhã, às 19 horas, tá? Se você quer participar dessa nossa masterclass, da nossa sala secreta, é só comentar alinhadas no meu direct que você vai receber o link para participar do grupo, onde a gente vai passar as informações. Mas aqui no perfil, a gente fala com mulheres que estão desejando fazer uma mudança profissional ou querem empreender, não sabe por onde começar, mas que tem uma busca peculiar. Amy, seja bem-vinda. Qual é essa busca? Elas querem fazer um movimento, elas querem se tornar mulheres mais realizadas profissionalmente, mas não a qualquer custo. Elas querem conectar o que elas são, o que elas fazem, com aquilo que Deus as chamou para esse tempo. E nesse lugar de buscar algo com propósito, e eu tô falando de mim, começando por mim, que fui essa mulher, existe uma utopia ou uma ilusão de que a gente vai precisar primeiro fazer um grande movimento de descoberta sobre o propósito para depois encontrar um trabalho e tal. E sim, existe um processo para a gente fazer essa descoberta. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que você já pensou, você que está me ouvindo aí aqui ao vivo e a gravação, já passou na sua cabeça algum momento, tipo assim, quando eu descobrir meu propósito, aí eu começo, aí eu empreendo, quando Deus me mostrar claramente, aí eu vou agir? Fala comigo se já em algum momento você já viveu isso. Quando eu tiver certeza, eu vou me movimentar, eu vou tomar essa decisão? Quem é dessas? Fala pra mim, eu. E aproveita e compartilha essa live aí com algumas amigas. Vamos chamar mais pessoas pra vir? Quando vocês estão me respondendo aí, me fala. Já passou isso na cabeça de vocês em algum momento? Sabe? Falar assim, quando? Eu quero saber, me conta aí, gente. Tô convidando aqui umas maravilhosas, tá? Pronto. E por que eu tô falando? Porque essa é uma ilusão mesmo. Isso é uma expectativa infantil da nossa parte de acreditar, ou sabotadora, de acreditar que quando eu tiver a certeza, preparada, quando vier uma mensagem, sabe? Quando Deus abrir o céu, tocar uma trombeta, enviar um anjo, presta atenção, e dizer exatamente o que eu devo fazer, aí eu me movo. Gente, vocês estão achando que é brincadeira, mas é sério. Eu já fui dessa, Senhor, você precisa... Eu tenho uma amiga minha que é mentora também, que a gente morre de rir, né? Porque a gente fala assim uma com a outra. Nossa, eu tô naquele dia, sabe? Deus, sou eu de novo. E tô com pressa. E a gente quer que Deus dê os sinais. Aí Deus dá um sinal
E aí a gente pede outro sinal para validar o sinal que ele já deu. Me responde aí, Michelle, já passou por isso? Então aí uma vez ela fala, Karina, eu sou daquela muito específica com Deus. Eu falo, Senhor, se for para fazer isso, que hoje na hora que eu estiver fazendo essa caminhada, uma borboleta azul pouse, sabe, umas coisas assim. Ô, gente, Deus, ele é extraordinário. Ele se manifesta e se revela de diferentes formas. E ele pode atender os desejos do coração, mas ele não cabe nas nossas caixinhas, vamos dizer assim, tá? Mas eu quero trazer isso pra vocês porque acreditar que magicamente você vai acessar uma informação e que isso vai trazer toda a certeza e convicção para você se movimentar e viver uma vida com propósito é utopia, tá? E não é o que está descrito na Bíblia. Se você, como eu, tem a palavra como um manual, sabe? Como um livro de conhecimento e de conduta, se você reconhece a Bíblia com a palavra de Deus, ô Deus, não precisa ficar silencioso. Michelle, essa é boa, hein? Gostei. Vou mudar então. Não, a gente fala, eu e a Lúdia, eu tenho essa amiga, a gente fala, ô Deus, sou eu de novo e tenho pressa. Porque a gente tá sempre com pressa, né? Mas hoje eu quero trazer para vocês histórias que respaldam isso que eu tô trazendo. Trazendo o quê, Karina? Que você precisa ter o entendimento de que o propósito, ele encontra você trabalhando. Ele encontra você em movimento. Ele não vai te encontrar sentada no sofá, se vitimizando ou esperando Não, ele encontra a gente trabalhando, ele encontra a gente em movimento. E aqui eu quero trazer alguns personagens da Bíblia onde a gente tem isso comprovado. De que o propósito ele não aparece enquanto você está esperando. Ele aparece enquanto você está em movimento, atenta. E realmente consciente e é uma pessoa que tem como objetivo obedecer a Deus. Porque se você também tiver um ruído, tiver muito agitada, igual Marta lá, é possível que Deus esteja na sala e você não esteja vendo ele ou não esteja ouvindo porque você está ocupada com os ruídos, com a sua agitação e com a sua ansiedade. Então, o propósito vai te encontrar trabalhando, vai te encontrar em movimento. Mas se esse movimento ele é tão grande, tão ruidoso, tão forte e intenso na sua vida, você não vai ouvir nada. E isso é uma outra coisa que nós precisamos. Mulheres executoras, guerreiras, com um currículo cheio de coisas. Nós precisamos estar atentas. Nós precisamos estar conscientes de que senão Jesus vai entrar na sala, vai ter algo precioso para te entregar, mas você vai estar tão ocupada com seus afazeres que você não vai conseguir ouvi-lo. Ok? Mas vamos lá. A primeira pessoa que eu queria trazer para você é a história de Gideão. Gideão, quando o anjo aparece para ele lá em Juízes 6 e ele chama ele para uma grande missão, uma grande obra, Gideão não estava num culto. E não é que Deus não se manifesta, tá, gente, em cultos. Presta atenção em algo. Eu sou a pessoa que fala que nós precisamos buscar lugares, comunidades de fé, onde a gente vive experiências. É mais fácil você viver experiências com Deus, porque existe um grupo de pessoas com os mesmos valores, na mesma busca, e ali a gente tem um ambiente propício para você viver experiências. Comunidades de fé, cultos, células, lugares onde tem pessoas que estão comungando do mesmo crença que você e que estão buscando Deus e que estão ali louvando, adorando e ministrando a palavra, tá? Fecha parênteses. Mas Gideão não estava no culto. Ele não estava nem no monte orando. Ele estava trabalhando. Ele não estava num congresso buscando propósito, numa conferência, num encontro de mulheres. Não. No caso dele não, né, gente? Seria de homens. Mas eu tô falando com você que você não precisa, às vezes, fazer esses movimentos, esses investimentos Não, ele estava trabalhando. Malhando trigo. Tentando sobreviver, fazendo as coisas para pagar as contas, sabe? E naquele lugar, Deus o encontra e diz, você é um homem valente. E olha que Gideão não se enxergava como um homem valente. Ele se via pequeno, incapaz, insuficiente. Mas Deus sempre enxerga algo que está além daquilo que nós mesmos enxergamos.
Mas ele reconhecia ali, ó, o coração, sabe? A disposição daquele homem pro trabalho, de fazer as coisas que tem que fazer, do coração grato, de estar em contentamento. E é isso que a gente precisa entender. Para de acreditar que você precisa estar num lugar mágico ou que você precisa de estar preparada totalmente para fazer um movimento, de viver o seu propósito e chamado. E entenda que Deus, ele vai te chamar, ou ele já está te chamando, e ele vai te capacitando no caminho. Parte da capacitação você já viveu e nem sabe. A sua história, a sua vivência, o que você fez e não fez, aquilo que você viveu, desde a sua criação, desde a sua gestação, fazem parte e dão pistas sobre esse propósito. Quando Moisés, ele viveu lá a experiência da sarça ardente, onde Deus chamou ele para libertar o povo, onde Moisés estava? Nessa época, ele estava lá no palácio estudando os manuscritos. Onde é que Moisés estava? Fala aí, Michele. Onde que Moisés estava? Moisés estava trabalhando, pastoreando ovelhas, cumprindo ali a sua rotina, a sua nova rotina. 40 anos depois de fugir do Egito. 40 anos sem imaginar que ele estava sendo preparado para esse novo tempo. Então, às vezes, você viveu aí 40 anos, 20 anos, 5 anos, 15 dias, 2 meses, eu não sei que processo que você viveu, que estava te preparando para esse momento ser chamada para algo novo. E aqui, gente, eu não estou falando só ministério. Eu estou falando do propósito que pode ser expresso no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida. É no ordinário que Deus nos chama. Ele não te chama no extraordinário, não, gente. Pode. Deus pode o que ele quiser. Deus te chama no ordinário. O propósito vai te encontrar onde você está, trabalhando, fazendo o que você está fazendo. Não acredite que você precisa... Nossa, eu preciso sair desse lugar. Aí sim, eu vou... Pode ser que seja, mas eu quero falar que não precisa ser. Moisés estava lá, fugiu do Egito, estava no deserto. Teve encontro ali com uma nova família, começou a pastorear, desenvolveu um novo papel social, simples, diferente do que ele tinha quando príncipe do Egito. Depois de 40 anos ali, vivendo no simples, feliz no simples, como dizem agora, Deus o chama para libertar o povo do lugar onde ele fazia parte. Moisés era um dos que escravizava. Olha que doido. Às vezes Deus vai te chamar para você voltar no lugar onde você saiu e escapou e que você não quer olhar, tá rejeitando a sua família, aquela casa, aquele ambiente. Deus vai fazer você voltar, nem que seja para você liberar perdão, nem que seja para você reconhecer. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e falando com ela, né? Deus trouxe uma palavra, eu ministrei na vida dela, eu falei com ela, você não vai avançar enquanto você não liberar perdão. Tá na hora de você abrir espaço na sua vida, no seu coração, para viver o novo que você deseja. E esse espaço ele precisa ser aberto, liberando perdão para as histórias que você está carregando com você. Histórias de falta de perdão, de relacionamentos antigos, de pessoas que te feriram. Então, às vezes, Deus vai falar o seguinte, para você viver isso novo, para que eu te coloque no muito, para que você possa prosperar, você vai precisar olhar para trás e ir lá naquele lugar, naquela pessoa... e voltar. Entende? Então Moisés estava sendo fiel ali, ó. Outra história. Eu vou te trazer aqui. Ei, Thaís, seja bem-vinda. Rafa, seja bem-vinda. Outra pessoa que estava no simples, que estava vivendo o seu ordinário e que Deus chama de uma forma extraordinária, foi Davi. Davi era o filho mais improvável de todos os filhos que Jessé tinha. Era o mais magrinho, era o mais simples, era um artista que pastoreava ovelhas. E ele estava lá cuidando das suas ovelhas, obedecendo o seu pai, sendo fiel no pouco. Mas era um homem, um menino, né? Um garoto que tinha um coração humilde, tinha uma postura de aprendizagem, amava a Deus e obedecia a ele. Deus não chamou... presta atenção, Deus não chamou Davi pronto.
Deus chamou Davi quando ele era ainda pastor de ovelhas e o preparou, já estava preparando para um lugar que ele precisava ocupar. Deus não o chamou do trono, não, ele chamou ele do campo. Ele foi ungido quando ele estava lá pastoreando ovelhas. E lógico, demorou um tempo até ele subir no trono, ele ser consagrado rei mesmo. E ele passou por tantos processos nesse meio tempo, né? De ter que se tornar um guerreiro, de desenvolver a capacidade de liderança, de ter que mudar a postura, a forma de se comunicar, sabe? Ter acesso a novos conhecimentos que ele não tinha quando ele era pastor de ovelhas. Mas ele foi chamado ali, no ordinário, e viveu o extraordinário. Então, eu quero falar com você. Os discípulos foram chamados todos enquanto eles estavam fazendo seus afazeres. Pedro pescando peixes, Mateus estava coletando impostos. Os discípulos estavam trabalhando. Jesus não encontrou pessoas esperando algo acontecer de forma mágica. Ele encontrou pessoas em movimento. Essa é uma grande mentira que nós precisamos desconstruir. Talvez aqui é uma mentira que muitas mulheres está impedindo muitas mulheres de viver o chamado. A ideia de que o propósito está num lugar distante daquilo que ela já faz hoje. Que existe uma vida perfeita esperando por você. Não existe, amada. Não existe relacionamento perfeito, igreja perfeita, negócio... Não existe. Não existe. Não existe, embora, quer dizer, possa acontecer, mas assim, não foque no fato de que você talvez precise largar tudo e finalmente começar a viver. Por que eu tô te falando isso? Porque eu acreditei nisso quando eu fiz a minha transição. Vamos lá. Eu já tinha feito transição de carreira da área de saúde, que eu sou farmacêutica, para o empreendedorismo. E aí eu tive vários negócios. Modelos de negócios diferentes que não me nutriam, não dava certo, enfim. Quando eu saí da pizzaria, né, meu último negócio físico, e comecei a estudar para trabalhar com desenvolvimento humano, presta atenção. Eu fiz esse movimento na busca, presta atenção nisso, na busca de encontrar um negócio com propósito, porque eu falei, gente, não tem sentido, esses modelos, esses negócios que eu tive... Tá faltando uma peça. Ontem eu tava conversando com a Érica do BH, da Beach Tennis daqui de Lagoa da Prata, e falamos com ela, faltava uma peça. E essa peça eu descobri que era um propósito. Era entender sobre quem eu era e sobre o meu propósito. Beleza? Beleza. Só que quando eu saí para fazer a transição e buscar esse novo lugar, eu fiquei na espera de que fosse algo totalmente diferente. Só que Deus, na verdade, ele me mostrou e revelou que aquilo que eu fazia de forma voluntária, mas apaixonada, que era trabalhar com mulheres, era exatamente o lugar que eu poderia fazer de forma profissional, impactando a vida das mulheres, falando sobre essa temática de resgatar a identidade, identificar o propósito e fazer uma nova escolha profissional. Então, eu busquei a compreender como construir uma vida e uma carreira com propósito. E eu tive que desconstruir muitas crenças a respeito disso. E uma delas foi de acreditar que era preciso mudar 360 para poder viver isso. Não precisa. Então, antes de viver integralmente o que eu faço hoje, eu já estava vivendo o meu propósito. Eu só não percebia. E é isso que eu quero que você saia daqui entendendo. Eu vivia isso de diferentes formas. Eu vivia isso nos grupos da igreja, eu vivia isso nas rodas de conversa com mulheres que eu participava, eu vivia isso dentro da CDL Mulher, que é um lugar que eu startei, né, um movimento lá em Sete Lagoas. Eu vivia isso aconselhando pessoas. Eu lembro que de amigas minhas que vinham em casa, Karina, eu preciso de um conselho sobre relacionamento. Karina, eu preciso me ajuda a tomar essa decisão. E eu já fazia isso de forma natural. Eu vivia isso. Eu vivia isso nos lugares que Deus já tinha me plantado. E eu quero falar com você que o propósito não começa quando você muda de profissão. Ele começa quando você decide servir com aquilo que você carrega, no lugar onde você está. E pode ser que nesse processo você mude de profissão. Você faça uma transição de carreira, e pode ser que não. Eu já atendi mulheres que vieram para a mentoria, para a transição, e elas descobriram que onde elas estavam era exatamente onde elas queriam estar. Só que precisava de um ajuste na forma como estava sendo feita,
para que elas tivessem mais qualidade de vida, para que elas tivessem mais prazer em fazer o que elas foram chamadas. E talvez você esteja hoje aqui, ou chegou aqui, ou esse vídeo chegou para você, e você esteja esperando um palco, um lugar ali onde você vai, né? E talvez Deus esteja esperando a fidelidade na sua casa. Ele está esperando a sua fidelidade no lugar onde você está, a comunidade de fé, na sua igreja. Ele está pedindo fidelidade no cuidado com as coisas que você já tem. Gratidão pelo que você já tem quanto recurso. Talvez você esteja esperando abrir um negócio como eu estava. E Deus está pedindo para você impactar pessoas onde você trabalha hoje. Como colaboradora, como CLT. E aí você fala, eu só vou ser feliz e realizada, então quando eu sair daqui, Deus fala, não querida, floresça onde você está plantada, sirva onde você está plantada, transborde onde você está plantada. E eu sei que muitas mulheres que estão aqui, porque eu trabalho com isso, e eu atraio mulheres, e é isso que eu quero, porque hoje eu sou mentora de mulheres que estão em processo de transição profissional, ou querem empreender com propósito, não sabe por onde começar, mas eu quero te dizer que talvez você esteja esperando uma transição para ser feliz só então, e Deus está te pedindo presença aonde você está hoje. Uma das coisas que eu ensino para as minhas mentoradas propósito é um só, mas você pode vivê-lo de formas diferentes, em estações diferentes, em momentos diferentes da sua vida. Porque propósito não é um cargo, não é uma profissão, não é uma empresa, não é um Instagram. Propósito é expressão de quem você é no mundo através do seu servir. É amar as pessoas e usar o que você carrega, os seus dons e talentos, o que você aprendeu, transbordando aquilo que Deus colocou aí dentro. Então eu quero fazer uma pergunta para você hoje. O que você faz naturalmente? Onde as pessoas costumam te pedir ajuda? Que problema você ama resolver? Sabe? Quem está ao seu redor que está precisando daquilo que você sabe e carrega? Para de esperar a oportunidade perfeita, amada, para você poder viver algo, para você responder a uma coisa que Deus já está te chamando. Às vezes é no simples. Como que eu respondia sem ter esse entendimento? Eu participava de grupo de mulheres. Comecei a fazer isso de forma voluntária dentro do que a gente chama de grupo de mulheres. Depois eu fiz isso dentro do Mulher Única. Depois comecei a fazer isso em rodas de conversa com mulheres empreendedoras. Então eu quero que você olhe e fala e comece a analisar. Pare de esperar a oportunidade perfeita. Para de esperar se sentir pronta. Para de esperar uma clareza total. Avança 20 metros, 10 metros. Sabe quando você sai do carro? Quando você quer ir para o Rio de Janeiro, saindo daqui de Lagoa da Prata... Eu vou sair daqui à noite. Eu só tenho o Waze para me mostrar que existe um caminho. Isso a gente faz, por exemplo. E aí eu vou até aproveitar. Amanhã a gente vai fazer exatamente isso. Vou te mostrar o caminho, tipo o Waze. Amanhã a gente tem uma aula às 19 horas gratuita, que vou liberar o link para vocês. Vai ser no Zoom, não vai ser aqui. Vai ser uma aula onde você vai ter oportunidade de me perguntar, tirar suas dúvidas. Onde eu vou te mostrar o mapa, o caminho para você fazer, para construir uma vida e uma carreira com propósito. Amanhã às 19 horas no Zoom. Para você fazer parte, você tem que estar no meu grupo VIP, que é o grupo Alinhadas. Ou você entra na minha bio e entra no grupo, ou você manda para mim no direct Alinhadas, que eu vou te mandar o link do grupo. Amanhã lá que a gente vai liberar o link. Na aula eu vou te mostrar esse caminho. Que caminho? Imagina que você tá aqui em Lagoa da Prata e você quer chegar no Rio. Ou imagina que você tá vivendo a vida hoje, não tá satisfeita e quer viver uma nova realidade. Então a gente tem que entender que nova realidade é essa. A partir disso, a gente desenha um trajeto. O Waze vai te dar o caminho. Karina, para você sair de Lagoa da Prata para o Rio, tem 3 caminhos. Qual você quer escolher? É isso que a gente faz. Beleza. Aí você vai escolher esse caminho. Só que na hora que você sai daqui, você não vê o caminho todo até o Rio. Você vê só 20 metros. Você vê um tempo. Você vê uma distância. O próximo passo. Entende? Então, raramente você vai ter... Deus vai te mostrar todos os passos. Ele não vai mostrar... Eu tenho um objetivo daqui a 5 anos. Você não vai saber todos os passos. Deus normalmente mostra o próximo passo.
A história de que você vai e Deus coloca o chão, sabe essa história? É verdade. Propósito, gente, não vai encontrar você se você estiver parado com o carro na garagem. Ele precisa que você se coloque em movimento. Ele precisa que ele vê que você tem disposição para viver esse algo novo. E que você se lance em obediência a ele. Então, olhe para essas histórias de Moisés, de Pedro, de Gideão e tantos que a gente falou, que foram pessoas que foram chamadas enquanto vivia sua vida ordinária, ali no simples, pagando as contas, sobrevivendo, e Deus chama e a pessoa fala. Tem a Joyce Meyer, ela fala que quando ela foi chamada para o ministério, ela teve que largar o emprego dela, a carreira dela, que era, acho que no corporativo, que era muito bem sucedida. E ela precisou abrir mão, não para ter mais dinheiro, não para ter mais luxo, não para viver, não. Ela precisou para viver os planos de Deus. E viver uma vida com propósito não é só sobre você prosperar financeiramente, você sabe, não. É sobre você responder a algo que Deus tem para você. E é por isso que você se sente realizada. E é por isso que faz sentido. Porque mesmo que você não tenha os resultados que as pessoas, e o sucesso que as pessoas estão apontando que você tem que ter, você está respondendo a algo que você foi feita para fazer. E esse é o sucesso que mais vale a pena. Eu falo com o Senhor todos os dias, Senhor, que eu diminua e que você cresça. E que eu possa viver algo sempre respondendo ao seu plano, ao seu chamado, cumprindo ao meu propósito, com aquilo que eu carrego. E que eu tenha o resultado, eu quero esses resultados, mas que eu tenha os resultados que o Senhor tem para mim. Gente, não é que você não possa prosperar financeiramente, ser uma pessoa rica, milionária, não é que você... Claro que você pode. E você tem conhecimento, bagagem para isso. Só que às vezes não é esse lugar que o Senhor está te chamando. Então a Joyce Meyer fala que não era sobre o sucesso financeiro, sobre o ter nas coisas que ela tinha, é sobre cumprir o plano. Então todos os dias eu falo, Senhor, que eu me mantenha no centro da tua vontade, porque esse é o melhor lugar para mim. Porque Deus vê passado, presente e futuro como uma coisa só. Eu vejo só os 20 metros. Entende? Então, se hoje você percebeu que você deseja construir essa nova realidade, você quer construir uma vida e uma carreira com mais propósito, mas ainda não sabe por onde começar, você quer entender esse mapa, que esse caminho, esses passos, eu quero te convidar para participar da nossa aula secreta amanhã. Como construir uma vida e uma carreira com propósito, às 19 horas. É uma hora de aula, gente, 19 às 20. Eu vou te ensinar, vou te mostrar como eu fiz, quais são os passos e como você pode fazer isso. Então vai ser uma aula prática, que você vai entender como eu identifico os sinais, como eu reconheço os recursos que eu tenho, como é que eu posso fazer essa caminhada, né, para poder alinhar a minha vida profissional com esse propósito que você está falando, Karina. Como é que eu paro de viver uma vida perdida entre a sobrevivência e aquilo que faz sentido. Então eu quero que você esteja comigo amanhã presente, tá bom? E aí tem outro recado. A partir de amanhã, seria hoje, mas hoje eu tenho uma reunião, a gente vai ter, a gente vai lançar um novo quadro, vamos dizer assim, aqui no Instagram, tá? Que vai ser 11 minutos de propósito. Todos os dias, às 11h11, eu vou trazer um conteúdo aqui pra você na forma de live. Vai ser uma live rápida, objetiva, onde a gente vai falar sobre esses passos também para viver. Então, se você quer ainda saber mais, se você já tá aqui comigo nesse movimento, todo dia 11h11 eu vou vir fazer um vídeo sobre algo, uma sabedoria, um conhecimento, uma coisa prática para você sair da estagnação e da sobrecarga e começar a viver uma vida com propósito, tá? E antes de finalizar, se você chegou aqui agora... A gente falou sobre que o propósito encontra você trabalhando, que existe um caminho para você viver uma vida com mais realização e sentido. E amanhã às 19 horas a gente tem uma aula gratuita, se você pode participar. Então eu quero te pedir uma coisa. Se você está assistindo a gravação, se você está aqui ao vivo, você vai fazer um print dessa aula, dessa live. E eu quero que você compartilhe nos seus stories. Marca uma mulher que precisa ouvir essa mensagem, porque talvez ela esteja esperando Deus falar, ela seja uma dessas mulheres que, como eu, espera um sinal e você pode fazer essa mediação, você pode ser a ferramenta que Deus está te usando. Então, às vezes Deus já está esperando essa mulher se levantar e dar o próximo passo e você pode ajudá-la a dar esse próximo passo, compartilhando essa live ou marcando uma pessoa nos comentários desse vídeo que a gente vai deixar salvo ou fazendo um print aqui, compartilhando
nossa, assiste essa aula. Faça esse movimento, é uma contrapartida. Eu trago aqui um conteúdo gratuito e é uma contrapartida que eu te peço. Compartilhe esses conhecimentos, esses movimentos que a gente faz, ok? Tá? Então, amanhã, às 19 horas, a gente se vê na aula secreta. Eu vou adorar ter você lá, poder responder as suas dúvidas, te ajudar nesse movimento de transição, saindo da sobrecarga e começando a construir uma vida com mais leveza, fazendo esse movimento de encontrar um propósito e realmente expressar isso no que você faz, em quem você é. Te espero amanhã às 19 horas, a gente tá encerrando o nosso Café com Propósito. Se fez sentido pra você, comenta aqui, compartilha e a gente se vê às 11h11 todos os dias a partir de amanhã.